Quem pode ser o seu diretor espiritual? Como conhecer de fato e entender uma direção espiritual? A partir de agora, aqui pela DATV, o nosso programa O que você quer saber? Tomando uma direção e entendendo de fato o que é uma direção espiritual. Queridos irmãos e irmãs, maravilha! Você que nos acompanha a partir de agora aqui pela DATV, seguindo através desses meios de comunicação, essa plataforma desse canal que vem crescendo a cada dia, porque você está conosco, compartilhando, divulgando e fazendo parte, sendo também um paroquiano virtual. Entre em contato conosco, quer participar do nosso programa, o que você quer saber? Vá abaixo aqui do vídeo, tem as descrições, Instagram, Facebook, os contatos em que você estará enviando a sua pergunta, porque sem a sua pergunta não tem uma resposta e não tem um programa O que você quer saber. Que interessante a pergunta que foi enviada para o programa de hoje. Quem deve ser um diretor espiritual? Você já parou para refletir e pensar? Porque muitas pessoas procuram o sacerdote para uma confissão. E às vezes aquela confissão requer uma direção espiritual. Mas a direção espiritual é uma dimensão pessoal da pessoa. Por isso que é importante entender de fato que a direção espiritual é um caminho que conduz a pessoa para viver uma espiritualidade. Primeira coisa, antes de eu falar quem pode ser o seu diretor espiritual, entenda que, de fato, a nossa vida tem 5 dimensões: a humana afetiva, a dimensão comunitária, a dimensão comunitária familiar, a dimensão pastoral, a dimensão intelectual, porque ela também faz parte da nossa vida. Por isso, entenda de fato aqui, caríssimos irmãos, eu digo que a base para todas as dimensões é espiritual. Porque se você não está bem espiritualmente, as outras dimensões, ela tem a tendência a cair. A sua vida de espiritualidade, de oração, é fundamental para que você possa buscar resposta. E de fato é aqui que nós entendemos um trabalho de direção espiritual. É a condução da alma para Jesus. Porque ninguém segue o caminho sozinho. Muitas pessoas dizem, eu consigo, mas você sozinho não consegue. Trabalhar a dimensão espiritual é trabalhar um ponto específico de sua vida, como por exemplo, a pessoa que ela confessa o pecado da castidade. Toda semana vai confessar aquele pecado. Já requer uma direção espiritual. Por quê? Por exemplo, a masturbação. A pessoa luta para sair e não consegue. Aí vamos entender, vamos descobrir na direção espiritual 3 coisas. O problema. Por que o problema da masturbação? Identificar esse problema e buscar uma solução. Identifiquei, porque eu assisto muito certas coisas que me levam a cair nesse pecado. Daí o que? Você vai buscar uma solução. O que eu posso fazer? Eliminar, não ficar sozinho, ficar sempre junto com alguém. Você vai buscar uma solução. Isso é uma direção espiritual. Mas, padre, quem pode ser um diretor espiritual? Primeiramente, é um sacerdote, é um padre. Que você possa ter também, de uma maneira ou de outra, confiança. Numa cidade numerosa que tem vários sacerdotes, você vai escolher o seu diretor espiritual. Agora, uma cidade que tem apenas um sacerdote, a pessoa tem dificuldade em buscar em outro lugar, sempre será aquele que está mais próximo de você. Mas um sacerdote especificamente. Se não tem um sacerdote, também pode ser um religioso, um monge, pode ser um consagrado, pode ser uma irmã de vida religiosa e pode ser até um leigo que tem um pouco de clareza espiritualmente, que tem um conhecimento de teologia, mas que tem uma capacidade de te orientar. Como já dizia São Francisco de Sales,
para ser um diretor espiritual tem que ter 3 qualidades: a caridade, a ciência e a prudência. Caridade, porque a caridade ela é importante, ela consiste em um tempo para atender a pessoa que precisa de direção. Vai ter que ter um tempo, uma disponibilidade, e principalmente tem que ter os pés no chão, a humildade que prevalece. Depois a ciência, porque a ciência nos faz compreender de fato o adentrar na vida daquela pessoa. Para ser um bom diretor espiritual, olha, você tem que rezar, você tem que buscar a Eucaristia com frequência. Como você vai orientar o povo se você não procura a Eucaristia? Você tem que conhecer a vida dos santos. Você tem que viver a realidade da alma, conseguindo identificar essa questão íntima, nesse caminhar, nesse discernimento com o Senhor. Depois você tem que ter a prudência necessária, porque a direção espiritual não se trata de uma amizade, de um amigo, mas se trata muito mais do que isso, uma confiança em partilhar algo que você tem, que às vezes não conta para ninguém e que você precisa de uma resposta. Ter uma direção espiritual simplesmente é nós compreendermos de fato o momento em que a pessoa ela se abre e que aquele diretor espiritual vai conduzir você no caminho de Deus, uma orientação. Olha, eu tenho dificuldade para rezar. Mas por quê? Porque eu não tenho tempo. Mas por que não tem esse tempo? Eu trabalho demais. Aí vamos dizer o diretor espiritual, mas você não almoça, como aquele relato do monge perguntando, eu não tenho tempo para rezar, mas você não almoça? Então tire o almoço e vai rezar. Tempo você tem, basta você querer. Uma direção espiritual, porque às vezes você não consegue enxergar aquilo que o diretor enxerga. Talvez ele queira abrir os seus olhos. Eu trabalho como conselheiro espiritual das equipes de Nossa Senhora, de casais, que é maravilhoso, e todo mês eu olho os pontos concretos. Eles estão rezando, a leitura da palavra, a meditação, estão fazendo a oração conjugal, estão fazendo o dever de sentar, e certas coisas que eles às vezes não conseguem enxergar lendo, aproximando-se deles, eu consigo entender e abrir os olhos dele. Olha, o caminho é esse. Faça assim que vocês poderão chegar na vida de santidade. Isso é ser um diretor espiritual para viver uma direção espiritual. Eu peço a você hoje, nesse nosso programa, traga no seu coração, primeiramente, se você está à procura de um sacerdote, reze, peça ao Senhor que dirige um sacerdote para você. Reze para que tenha mais sacerdote, mais diretor espiritual, porque nem todo padre é um diretor espiritual. Primeiro tem que entender de fato isso. Nem todo padre é um bom confessor, mas é confessor. Mas nós devemos rezar, pedir a graça de Deus que favoreça um desejo de crescer na espiritualidade, amadurecer na fé, para que tenha esse caminho que fortaleça na sua vida. Quer que eu responda mais alguma pergunta? Envie para nós. Tem dúvidas sobre uma direção espiritual? Abaixo do vídeo, coloque os seus questionamentos, que vamos vivenciar da melhor forma possível. Mas para você realmente, eu digo a você, comprometa no seu crescimento espiritual, porque a partir de agora eu sei que você vai viver uma vida diferente. Dessa maneira, você vai chegar no céu. Que Deus abençoe você, que Deus ilumine um bom caminho de espiritualidade. Estamos juntos nesta, evangelizando sempre.